Que bom estarmos iniciando mais um programa Opção para a Vida nessa manhã de quarta-feira, de 21 de junho. Hoje celebra-se o Dia da Mídia, o Dia do Imigrante e também o Dia Universal Olímpico. E também hoje estamos iniciando o inverno, exatamente hoje. De hoje, 21 de junho, até o dia 22 de setembro, estaremos em inverno. Então precisamos de nos agasalharmos bem devido ao frio que certamente vai a cada dia aumentar gradativamente. Dentro de instantes estaremos ouvindo o presbítero Sidney. Ele estará trazendo a primeira parte de uma das mensagens transmitidas em nosso templo. E você ainda ouvirá, ao término deste programa, o conjunto Embaixadores de Sião. Antes, porém, devo lembrar a toda a sociedade campinense que a nossa igreja, Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília, neste próximo sábado, às 16 horas até às 20 horas, estaremos realizando o Encontro Luz. Será a segunda noite, isto é, à tarde até ao anoitecer, quando muitos transeuntes estarão indo para o Parque do Povo. Eles antes vão ouvir um recado de Deus para o seu coração. Portanto, não percam. Começar bem e terminar bem, 2 Timóteo, capítulo 4, 7 e 8, mas nós vamos ler o 6 também, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Eu gostaria só de repetir, todos aqui, de uma só voz, o versículo 7, que diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Podem sentar, irmãos. Nós vamos ainda orar, mesmo breve, vamos fazer uma oração. Paizinho querido, neste momento em que nós vamos meditar da Tua Palavra, nós te pedimos através do Teu Santo Espírito, ó Deus, que o Senhor traga luz, entendimento da Tua Palavra, para nós, nesta tarde, possamos entender, através da Tua Palavra, Senhor, e do Teu Divino Espírito Santo, o que é preciso para começar bem e terminar bem. Amém? Amém. Começar bem e terminar bem. Não sei, eu acho que Isaac vai tentar colocar ali. Se não tentar, não tem problema. Gostaria que os irmãos fixassem bem isso na mente de vocês. A frase é: começar bem, terminar bem. Aí você pode dizer para mim assim: Sidney, mas eu posso começar mal e terminar bem. Pode, irmãos. Pode sim. Também pode. Mas eu posso começar bem e terminar mal. Também pode. Pode tudo. Mas você começar bem e terminar bem, isso é mais que excelente, irmãos. Isso é mais que proveitoso para nós, principalmente cristãos. Não é verdade? Quer uma prova de quem começou mal e terminou bem? O ladrão na cruz. Passou a vida toda fazendo coisa errada. Se fez alguma coisa certa, não se conta a Bíblia, mas no final da vida, ele terminou bem. E olha, irmãos, que ele foi privilegiado, ele foi o primeiro, segundo a palavra, e nós cremos nisso, a entrar no gozo, né? Começou mal, mas terminou bem. Aí eu posso também dizer que uma pessoa pode começar bem e terminar mal? Pode. Pode. E isso não quer dizer que a pessoa, por terminar mal, ela tem de ir para o inferno. Não. Não é a intenção aqui que eu quero dizer. Mas nós vemos na Bíblia fatores. Por exemplo, o sacerdote Eli começou bem, terminou mal. Não é? Terminou numa trágica fatalidade, onde ele cai de uma cadeira, provavelmente quebra o pescoço
terminou mal. Sansão começou bem, terminou mal. Muito embora ele pediu a Deus para que vingasse os seus inimigos, mas terminou mal. E tem esses outros e tantos outros que começaram bem, terminaram mal, começaram bem, terminaram bem, e é esse ponto que eu gostaria de trazer para os irmãos. Agora, lembrando de uma coisa, irmãos, eu estava conversando com minha esposa essa semana passada, e a gente às vezes fica conversando, aliás, eu estava conversando com ela, a gente conversa muito a respeito de quando a gente se conheceu, há mais de 20 anos atrás, né? 22 anos atrás, no dia 20 de setembro de 98, a gente foi num domingo, né? E a gente estava vindo para a igreja, e eu tinha na faixa etária de 21 anos por aí, e foi quando eu pedi a minha esposa em namoro, no meio do caminho para vir para a igreja, até porque eu pensava nos amigos que eu tinha, se realmente eram amigos ou não, né? E eu disse, eu vou logo agora no começo. E a gente começou a conversar a respeito de como a gente se conheceu num supermercado, muito antigo, chamado Boa Esperança, e eu entrei um ano eu entrei um ano menos que ela. Eu entrei em 97, ela entrou em 98. Eu lembro que nessas entrevistas de emprego, o João Costa, ainda lembro dele, do RH, ele fez uma pergunta que disse assim, Sidney, daqui a 5 anos, onde você está? Ou onde você quer estar? De umas tantas outras, eu disse assim, eu quero estar casado. Ele disse, irmão, eu nem pensava em casar. O negócio era servir a Deus, eu nem pensava em casar. E ele disse, o que é que você está fazendo para que isso aconteça? Eu estou andando com pessoas casadas para me aprender e tomar gosto, até brinquei, né? 4 anos. Ele disse 5 anos, 4 anos eu estava casado com Lucinete, né? E a gente conversando sobre isso, eu disse, meu Deus, essa semana, eu disse, meu Deus, como tu é maravilhoso. Eu não pedi ao Senhor, nem coloquei Deus na parede, disse, olha, em 5 anos eu quero casar, Jesus, não tem como, eu vou ficar velho e tal. Não pode. Só mencionei numa entrevista de emprego. E a gente ficou assim, se deliciando naquilo que Deus tinha feito. E é bom a gente às vezes relembrar. Dessas tantas outras, eu também me lembrei de uma coisa que é bom para a gente lembrar e a gente guardar a lembrança e aproveitar isso. Quando eu vinha para cá, eu mandei o WhatsApp para alguns amigos que fizeram parte da igreja, né? Jason, Geovando, que a gente chamava Magrinho, ele era bem magrinho, era de Soldado de Cristo, a mãe dele morava aqui próximo da feira. Osney também, filho da irmã, né? Mandei para ele esse WhatsApp, eu disse, olha, eu vou falar de uma coisa que, assim, encaixa a gente. Irmãos, e uma dessas, eu me lembrei que há 32 anos atrás, não faz tanto tempo, 32 anos atrás, a gente tinha entre 13 e 14 anos. 13 e 14 anos. E em 10 de março de 1991, a gente fez uma corrida, e que quem participou dessa corrida, na realidade realizada pela Ebenezer, que caía no domingo, né, foi em comemoração aos adolescentes congregacionais. Todo segundo, o Dia Nacional dos Adolescentes Congregacionais cai no segundo sábado de segundo sábado do mês de março. Mas nesse dia, no domingo, houve essa corrida para comemorar o Dia do Adolescente. E muita gente foi. Só que a corrida, ela era às 7 horas da manhã. Por quê? Porque a gente não poderia perder a escola dominical. E não poderia demais, né? A corrida começava na entrada do Amigão e terminava aqui no Antigo Céu. A gente vinha na Vigário Calixto, entrava aqui no céu, dobrava e terminava lá. Eu lembro que muitos dos adolescentes daqui da igreja participou. A gente deu um dinheiro, ganhou uma camisa e foi para lá. Agora, irmãos, pense numa corrida esquisita. Primeiro que a maioria dos adolescentes daqui foram a pé para o Amigão. Pensa, irmão,
Que cabeça! A gente não tinha o que fazer, não tinha dinheiro para comprar ônibus, para pagar um ônibus. Não, vamos todo mundo devagar, marchando, conversando, a gente chega lá e faz a corrida. Saiu daqui a pé para o Amigão, irmão. Os meninos de 13, 14 anos. Chegou lá tudo cansado. Como é que ia correr, irmão? Pense. Osnei foi mais esperto. Osnei foi com Osneto de bicicleta. Esse aí teve mais entendimento, né? Foi lá daqui do José Pinheiro, saiu de bicicleta. Já Giovanni, magrinho, foi de ônibus. Chegou mais cedo, se frustrou porque foi o primeiro a chegar e não viu ninguém lá, né? Mas aí a turma foi chegando, foi chegando. Agora, o problema todo, irmão, foi que na hora da gente chegar lá, a turma nossa já estava cansada, não tinha mais o que fazer. Eu nunca tinha entrado, e até hoje, nunca entrei no estado do Amigão. E eu fiquei besta, olhando do muro, das portas do Amigão, um dia eu entro aqui. E a corrida começou, né? E eu lembro que Osnei corria muito, muito. No Soldado de Cristo não tinha quem ganhasse para ele, nem para Ricardo Regis. Eu disse, eu não vou ganhar de Osnei, nem tão pouco de Giovanni, que a gente chamava de magrinho. Esse aí é que corre, e corria, irmão. Quando deu a largada, que para mim era surpresa, o camarada deu um tiro para cima e eu me assustei, porque eu pensei que era um revólver de verdade, a gente saiu tudo correndo. Giovanni não cortou conversa, começou a correr, irmão, e corria feito um lebre. Corria, irmão, porque ninguém viu mais Giovanni. Eu disse, pronto, esse aí, ninguém mais pega. E Osnei começou a correr. E eu comecei a correr, mas eu corria, parava e comecei a andar. No meio do caminho, Giovanni chegou no Açude Velho. Cansou, sentou, ficou lá. Não completou a corrida. Sentou no Açude Velho e começou todo mundo a correr. Já Osnei foi mais perspicaz e mais inteligente. Viu que o irmão estava perto da bicicleta, montou na bicicleta e correu até a metade do Açude Velho na bicicleta. Chegou e completou a sua corrida. Todo mundo tinha direito de ganhar uma medalha. Só que eu fiquei com vergonha, irmão. Eu vim até o ponto, quando eu cheguei aqui, na esquina, com medo de completar, de me chamarem por último, eu disse, não, eu vou para casa. Desci e fui embora para casa. Tomei banho e vim aqui para a escola dominical. Quando eu cheguei, ainda a festa estava acontecendo. Sidney, tu não fosse pegar a tua medalha? Não, não deu tempo não, né? Na verdade, eu com vergonha de completar, fui-me embora para casa. Então, a pergunta é, como que a gente vai começar? Como que a gente vai começar? Será que a gente começa já cansado? Será que a gente começa pegando já um atalho na bicicleta? Ou a gente chega mais cedo e se frustra porque não vê ninguém? Não é? É isso que eu gostaria que a gente pensasse. Agora, uma pessoa na Bíblia que pode nos trazer uma luz sobre isso é o apóstolo Paulo. Não é verdade? A vida toda do apóstolo Paulo, ele marcou sobre isso, sobre uma vida espiritual, sobre uma batalha, sobre uma corrida. Aliás, irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala que a gente vê nas cartas que a maioria do tempo que Paulo gastou preso em domicílio, pregando. Penso eu que Paulo também teve tempo de observar os atletas em Roma e também os gladiadores nas batalhas. Se não fosse assim, Paulo não teria tanto detalhes de riqueza para trazer isso para a gente. E ele começa a dizer sobre isso. E é exatamente isso que nós vamos ver nesse momento. Paulo, ele fala sobre começar bem e terminar bem. E o primeiro passo para a gente começar bem, irmãos, é procura apresentar-te. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Procura apresentar-te. E o apresentar-te aqui não é para nós que, quem já serviu, eu não, o exército, é obrigatório 17, 6 meses, você se alistar para se apresentar. E se você não for, você vai ser disciplinado, vai receber uma multa. É obrigatório todo jovem passar pelo crivo do quartel. É obrigatório. Mas Paulo aqui, ele faz ao contrário. Ele diz assim, ei, procura te apresentar. É como se ele dissesse, e na verdade ele estava dizendo,
Seja você o primeiro. Não seja você escoltado, não seja você chamado a atenção, você procure apresentar-se. E eu quero trazer uma frase, exatamente isso. Procura apresentar-te e não procure ser chamado. Estão entendendo o que eu quero dizer? Você procurar ser chamado é porque você não fez por onde aparecer. E quando eu estou falando disso, é em relação ao reino de Deus, a viver uma vida cristã. Quando Paulo diz, procura, Timóteo, apresentar-te, seja o primeiro, se dispõe a você a ir. A carreira começa exatamente aí, Timóteo. Precisa apresentar-te. Não seja chamado. Não se esconda para que alguém lhe veja. Apareça e diga, eu estou aqui. Quer ver uma pessoa, ou exemplos da Bíblia que fez isso? Eles não esperaram acontecer, eles fizeram isso. Lá em Samuel capítulo 3:10, Samuel ainda era pequeno, não tinha sabedoria nenhuma. Estava dormindo, o sacerdote ali também dormindo, ele volta, porque ele ouviu uma voz chamando ele. Ele sem sabedoria, sem conhecimento, esperança nenhuma, experiência, ele chega, o sacerdote ali, e a gente já sabe dessa. Ele disse por 3 vezes, olha, não sei, não sou eu. Quando Eli cai em si, disse, opa, da próxima vez, diga, eis-me aqui. E o que foi que aconteceu? Samuel, em 3:10, diz ao Senhor, fala que o teu servo ouve. É mais uma prova de que Paulo está dizendo, apresenta-te e não deixe ser chamado. Diga, ei, eu estou aqui, pode contar comigo. Era isso que Paulo estava dizendo. Comece bem, então comece se apresentando. Quer ver outro que chegou também com a mesma situação? 2 Reis 2:9, diz que Eliseu disse para Elias, Elias faz uma pergunta para Eliseu, o que é que você quer? E ele diz, eu quero porção dobrada do teu espírito. Você vai ver, irmão, que o espírito não é maiúsculo. Ele fala sobre o espírito de Elias. Em outras palavras, Eliseu está dizendo, eu quero a responsabilidade que você tem, para que eu faça também. A porção dobrada do teu espírito. Aquilo que você faz tão bem, eu me prontifico também de fazer. Eu quero entrar nessa, eu quero estar assim. Começar bem, irmãos, começar bem, ser chamado, é ir lá. Outro detalhe também que a gente pode ver, é de Isaías. Isaías no templo vê aquela imagem, uma visão celestial, onde há um diálogo, e o Deus disse, a quem enviaremos? O que é que Isaías diz? Em 6:8, eis-me aqui, envia-me a mim. Esses são os exemplos de começar bem, de quem quer aparecer, apresentar-se a Deus para uma jornada de vida cristã bem-sucedida. Primeiro, apresentar-se a Deus. Apresentar-se, procura apresentar-te, não deixe ser visto, faça ser visto. Senhor, eis-me aqui, ou como Samuel, eu estou aqui, fala que teu servo ouve. Ou como o próprio Eliseu disse a Elias, eu quero dobrado a responsabilidade que você tem. Procura apresentar-te. Era isso que Paulo estava ensinando e mostrando a Timóteo. O outro ponto, irmão, que a gente vê, aliás, o próprio Paulo também, ele diz isso. Eu não posso deixar. Paulo, na sua defesa com o rei Agripas, ele disse, rei Agripas, eu não fui desobediente à missão celestial. Ele mesmo disse que ao ouvir e ver, ele foi também obediente. O segundo passo que Paulo mostra e chega a dizer, está também no mesmo versículo. Ele diz, a Deus aprovado. Procura apresentar a Deus aprovado. Veja, irmãos, é que quando a gente começa a perceber e ver que parece-me que Deus deixou umas qualidades para serem usados, e a gente sabe isso muito bem,
que qualidade mesmo e perfeição só Jesus, só o nosso Senhor. Mas ele fala, Paulo diz assim, procura-te apresentar a Deus aprovado. Então, o que é que Paulo está dizendo com isso? Ei, no que tange a você fazer, no que é permitido a você fazer, no que você pode fazer para ser aprovado por Deus, faça. Primeiro se apresente, depois seja aprovado por Deus. Veja o que é necessário para que seja aprovado por Deus. E aí nós vamos ver exemplos aí de pessoas que foram aprovadas por Deus, aliás, escolhidas por Deus. Uma das é o próprio primo de Jesus, João Batista. Lá em Lucas, capítulo 1, do 13 até o 17, a gente vê a história toda do anjo falando com o seu pai, com Isabel, de como que seria a vida de João Batista, um homem escolhido por Deus, aprovado por Deus, para trazer o Evangelho. Então, a vida de João Batista é um exemplo para que a gente se apresente a Deus e de uma forma seja aprovado por Ele, pela vida que João teve. Amém? Outro exemplo também, irmãos, está em Atos 9, 15 a 16, que é a vida de Paulo. Em Atos 9, vem falar sobre o Paulo reconhecendo a Cristo como seu único suficiente Salvador. É naquela hora que ele está indo para a cidade de Damasco, né, que ele tem um encontro, e a gente vê que Deus fala com Ananias a respeito de Paulo. Vai lá, porque eu escolhi ele, para que ele seja um vaso de honra, e que ele é evangelho, que ele traga e mostre o evangelho para os gentios, porque para mim ele é um vaso escolhido. Então, um vaso aprovado. Nós entendemos que para começar bem, nós temos que apresentar-se a Deus e ser aprovado. E esses dois exemplos nos mostram exatamente isso. Paulo, um instrumento escolhido e aprovado para anunciar o evangelho. O terceiro ponto da nossa reflexão está também no próprio livro de Timóteo, quando Paulo diz para Timóteo que era necessário que, para a gente começar bem e ser aprovado por Deus, a gente tenha que manejar bem a palavra de Deus. Jesus é a ponte que está sobre o rio de luta, para o homem cansado poder do outro lado chegar. Sobre as águas barulhentas há uma ponte para alguém que precisa de ajuda, coragem e a vitória alcançar. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Jesus dá força ao homem que está sem coragem. Levanta o abatido e ao fraco ele estende a mão. É o conforto de tua alma, é a ponte para alguém que se encontra com muitos problemas em seu caminhar. Cristo é a ponte que une o homem
igreja, só a igreja. Lindo. Se levas uma cruz, eu te peço que não desanime. A luta que passa em tua vida é pra glória de Deus. Se firme nesta ponte que ampara os teus pés dessas águas confusas que passam na vida de alguém. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. É a última vez, forte. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. É a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte. Não tenho dúvidas que você, telespectador, internauta que está conosco, há de convir o motivo pelo qual, muitas vezes, no melhor da mensagem ou da exposição da palavra, nós temos que fazer esta abrupta interrupção. É que o nosso tempo está acabando. Mas eu convido você amanhã a continuar conosco para ouvir a conclusão desta palavra ministrada pelo presbítero Sidney. Antes, eu devo lembrar mais uma vez a toda a comunidade e a sociedade campinense que a Igreja do Calvário, este ano, está realizando o Encontro Luz sempre aos sábados. E nesse sábado, a partir das 16 horas, nós estaremos realizando mais um encontro de frente ao templo, enquanto os transeuntes e muitas pessoas estão vindo participar do maior São João do mundo. Na entrada da cidade, nós estamos ali fazendo uma panfletagem de recepção a todos os nossos visitantes. E você está convidado a comparecer, a estar conosco. A Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, ali no início do giradouro da Avenida Brasília. Não percam, portanto, você está convidado com a sua distinta família. Estamos ali com um palco armado, louvando a Deus e dando o recado de Deus para todos que vão estar chegando em nossa cidade. Eu agradeço a você que esteve conosco, que todos fiquem com Deus, um fortíssimo abraço e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Desatem os lábios e falem de Cristo. Proclame a esperança que Cristo vos deu. O amor tão profundo que veio salvar-vos. Foi Deus quem vos deu e jamais terá fim. Olhem com amor a todo perdido. Mostrem que Jesus é a solução. Diz pra teu irmão, Jesus te ama. Ele é a luz, a vida e o perdão. O Evangelho está se expandindo, e eis que vem cedo o Filho de Deus. Ninguém vai dizer que nunca falaram.
que Cristo é o caminho e a solução. Olhem com amor a todo perdido. Mostrem que Jesus é solução. Diz pra teu irmão, Jesus te ama. Ele é luz, a vida e o perdão.